Oi pessoal, aqui é o Daniel. Então vou responder aqui, estou gravando esse vídeo para responder uma dúvida da Mari Souza, que mandou aqui no grupo. Ela mandou aqui, quando utilizar as técnicas de análise de riscos? Em qual fase devem ser aplicadas, ou seja, reconhecimento, avaliação e controle, as técnicas mais conhecidas, APR, checklist, Ishikawa, brainstorming, POP, fluxograma de atividades, entre outras que puderem sugerir. Então, vamos lá. Primeira coisa, considerando que risco é igual a incerteza, né? Vamos usar isso como pressuposto. Cada uma dessas técnicas aqui que você citou, você tem que aplicar de acordo com o nível de incerteza do seu sistema. Então, por exemplo, o procedimento operacional padrão. Qual é o pré-requisito para você ter um procedimento operacional padrão? Você já tem que ter aí as atividades, quais as tarefas, quais são as entradas e as saídas dessa tarefa, né? Então, para eu começar um procedimento, eu preciso de tais documentos. O que eu vou gerar? Eu vou gerar um relatório tal. Então, você já tem um nível de solidificação maior, ok? Agora, por outro lado, o brainstorming. O que eu preciso para fazer um brainstorming? Pessoas, essencialmente pessoas, porque é um toró de palpite, né? Então você precisa juntar pessoas de diferentes áreas e levantar pontos sobre aquele sistema que você está analisando. O sistema pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser ainda em solidificação, justamente para você validar a hipótese. Então, aqui você está com brainstorm, por exemplo, fazendo uma validação de hipóteses. Você pode achar uma coisa, mas o fulano, beltrano e ciclano acham outra. Então, quando você junta essas pessoas, você valida, você aumenta o nível de certeza do seu sistema, tá? A partir disso, você pode fazer um fluxograma de atividades. Então, você pode combinar uma coisa com a outra. Então, através de um brainstorming, você faz o fluxograma de atividades. E depois você formaliza isso, tá? Análise preliminar de riscos. Então, aqui você já tem um nível de solidificação maior. Inclusive, existe uma tabelinha de uma norma da Petrobras que ela recomenda lá, a PR, no nível conceitual do seu projeto. Na fase conceitual, você já pode aplicar a PR. Porque você tem um conceito, você já sabe o que está envolvido ali, o que não está envolvido. Tá? Então, você precisa saber o que está envolvido. Porque a APR, até no curso de líder de APR, a gente fala isso. E no de RASOP também. Você, primeira coisa, tem que definir o seu sistema. Então, eu vou fazer uma análise preliminar de riscos do quê? É de um sistema XYZ. Se eu conseguir ser mais específico, melhor, porque senão vai ficar assim, possibilidade de queda de material. Onde? Na fábrica, no escritório, no equipamento tal. Então, quanto mais específico, melhor. Assim como as recomendações que você vai dar. Quanto mais específico, melhor. Senão, assim, necessidade de uso de EPI. Que EPI? Comprar todos os EPIs que existem no mundo? Não, eu vou comprar um EPI relacionado com o risco que eu identifiquei lá atrás, tá? Então, tem que ser correlacionado, esse nível de correlação. Diagrama de Ishikawa. Diagrama de Ishikawa, na maioria das normas, não é considerado uma análise de risco, tá? É uma análise para você identificar a causa raiz. Por quê? Você não necessariamente vai inferir o risco ali. Então, você vai identificar a causa raiz. Então, você vai usar através dos 6 M's lá, né? Mão de obra, material, maquinário, meio ambiente, método e matéria-prima, né? Você vai ver qual que é a causa raiz. Pode perguntar os 5 porquês e ir até a causa raiz do seu problema, tá? Então, aí, qual que é o pré-requisito disso? Você tem que ter um efeito, tá? Então, você tem que ter mapeado um efeito e uma causa para você chegar na causa raiz. Então, tá vendo que aqui já aconteceu alguma coisa, já tem algum cenário que eu validei, alguma hipótese que eu validei. Então, isso aqui pode ser, por exemplo, após uma PR, pode ser após uma PR,
Pode ser após um brainstorm? Pode ser após um brainstorm. Então, por exemplo, eu fiz um brainstorm de diversos problemas na minha fábrica. E daí eu priorizei ele e falei, ó, esse daqui é crítico. Então, nesse daqui que é crítico, eu vou pegar ele e vou fazer uma análise no diagrama de Ishikawa, né, ou 6Ms, e para chegar na causa raiz e ver quais são os elementos que estão influenciando nesse efeito. Ok? Posso fazer de tudo? Pode, só que daí você vai estar atirando com uma bomba de canhão em uma mosca. Porque se você for fazer Ishikawa em tudo, você vai gastar muito tempo em efeitos que não necessariamente sejam tão prejudiciais. Então sempre priorizar, sempre usar o Pareto. Ok? O que mais que você falou ali? APR, checklist, diagrama de Ishikawa, brainstorm, POP. Como eu falei, já tem que estar um procedimento. Fluxograma de atividade. Você tem que ter um fluxo de atividades, então seu nível de solidificação já está sendo um pouco maior. E outras técnicas que a gente pode ter aí. Então, você tem a análise IC, que é bem simples também, e você tem o RASOP, que já é mais complexo, tá? Então, o RASOP, você já precisa ter um fluxograma com uma solidificação maior, porque você vai analisar todos os desvios possíveis nesse fluxograma. E na análise IC, você tem que ter os parâmetros ótimos, ou como deve estar o seu sistema. Então, por exemplo, a pessoa tem que estar usando cinto de segurança. E se ela não estiver usando? Vai acontecer isso. Então, daí você vai ver um efeito, ok? Então, basicamente isso. Pense sempre no nível de solidificação. Por quê? Às vezes não é possível você aplicar uma técnica que te solicite muitas informações se você ainda está com um sistema em solidificação. Não tem como, por exemplo, você aplicar um RASOP numa ideia só, né, em algo que está conceitual. Não tem como, você já tem que ter uma solidificação. Ok? Eu espero que tenha te respondido. Vamos ver, reconhecimento, avaliação e controle. Então, para reconhecimento, considerando a identificação de perigos, você tem análise IC, checklist e APR, tá? E RASOP, identificação de perigo. Avaliação, você já tem que ter aí pelo menos frequência, tá? Frequência de cenários e gravidade de efeitos. E controle, aí você tem que ter um sistema de gestão, tá? Você pode usar o checklist para ir com lista de checagem, né? Se você checa, você está controlando. Então, você pode ter várias formas. Controle já entra aí em gerenciamento, né? Gerenciamento e controle. Então você pode ter várias formas de controlar isso, tá? Você pode ter, por exemplo, o Kanban. Praticamente tudo que eu estou falando aqui a gente tem no curso avançado de líder de RASOP, tá? Então aqui é só um panorama aí para você entender melhor, ok? Espero que tenha te ajudado nessa sua dúvida e até a próxima. Obrigado, até mais.